Opa, bom, hoje daqui vamos de uma obra nova, que se chama Marshall. Só que antes de começar o vídeo, eu quero estar recomendando para vocês o meu servidor do Discord. Entrando lá, vocês poderão estar batendo um bate-papo até que legal com outras pessoas, inclusive comigo. Às vezes passo por lá para estar dando aquelas recomendações de algumas obras extra para vocês. Não só isso, como também lá tem uma aba especificamente de recomendações. Agora que finalmente botei vergonha na cara, coloquei o servidor agora tem uns ADM. Bom demais para vocês estar por lá. Entre lá, primeiro link no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Então, seguindo agora. A história começa dentro de um apartamento, que podemos ver que o nosso protagonista é um homem de cultura. Porém aqui, ele joga algum jogo seu. Após ele derrotar o chefão, seus companheiros de equipe agradecem ele. Mas ele sai de seu PC. Porém, ele aqui queria ser algo a mais na vida. Ele daqui desejava ser popular na vida real também. A sensação de realização que ele sente no jogo desaparece quando ele retorna para sua realidade. Nosso meninão se chama Oazi, assim como seu nome de personagem de uma história em quadrinho que ele realmente gostava. Ele é fraco, covarde. Além disso tudo aqui, o moleque não é bom nos estudos. Sendo apenas um estudante fracassado, ele daqui deseja ainda ser o centro das atenções. Só que sua vida real não é um jogo. Dentro do jogo, o moleque até que é famoso. Porém, já na vida real, ele nem sequer consegue chegar perto de uma mina. Porém, a sua fantasia de ter aquela fama toda acaba chegando no fim, pois dali em seu celular, uma mensagem vem até ele. A dali, ele olha e lá descobre quem era ela. Essa era a novata, com que ele se uniu junto na partida que ele teve agora há pouco. Essa pedia para que ele pudesse encontrar com ele. É isso, faz nosso meninão dar um sorrisinho bravo. Mas ele também começa a se perguntar se esse daqui não seria um velho. Mas ele, que não queria desapontar, acaba pensando no lado positivo. Dali, ele fica parado, esperando o sinal verde abrir. Enquanto ficava esperando dali, ele ficava um pouco nervoso e animado ao mesmo tempo. Quanto mais perto chegava, o seu coração mais aumentava. Porém, a sua felicidade era bastante demais. Aqui, passando por mais um sinaleiro, ele resolve querer andar um pouco a mais. Porém, dali, quem aparece para dar as boas-vindas é o nosso querido Truque-sama. E então, após o nosso querido Truque-sama fazer o seu belo trabalho, ele cai no chão. Ele se arrepende aqui um pouco de não ter vivido aquela vida boa. Então assim, depois que ele perde a consciência dali, ele acaba acordando. Abrindo os olhos, ele acaba percebendo a tela de sistema que apareceu. Logo em seguida, ele acaba perguntando o que estava rolando. Logo em seguida também, o sisteminha nosso diz ao nosso protagonista que ele conseguiu reencarnar em um novo mundo. Já que ele reencarnou, ele decidiu fazer que esse momento seja um momento seu. Porém, já o nosso menino ali já não queria mais ficar nesse mundo. Ele já queria voltar ao mundo seu. Porém, nosso sisteminha dali convence ele a ficar nesse mundo, pois se ele completar todas as missões, ele poderá reencarnar de volta ao seu mundo original. Assim, ele aceita. Já daqui, ele já pede a sua primeira missão. Mas antes disso, o sistema começa a falar ao nosso protagonista para que ele pudesse já se acostumar com esse novo corpo que ele agora tem. Mas em seguida, ele começa a se perguntar onde estão os seus braços e suas pernas. Então, o sistema decide mostrar ao nosso protagonista quem ele é agora. Abrindo os olhos, ele se vê no reflexo de uma água. Aqui, ele era um cogumelo. No início, o nosso meninão não dá a acreditar no que estava acontecendo com ele daqui agora. Então, depois de uma bela doidura dali, ele acaba olhando ao seu redor. Olhando, ele percebe vários caracóis mastigando sem parar, mas o que ele mais vê é a sua nova aventura. Porém, então dali, nosso meninão começa a olhar um pouco mais acima. Ao olhar para cima, ele acaba encontrando algo um pouco grande. Isso era o nosso querido sistema. Ele dava as boas-vindas a ele se portar na terra dos Bra. Ele fica chocado ao ver isso. Já sem conseguir entender o que estava acontecendo, o seu sistema começa a falar com ele. Pois agora pro nosso protagonista é tudo ou nada. Como então agora tudo começou, ele não pode estar mais ficando parado dali. Então para esse belo momento, o nosso sistema daqui dá algumas informações até que úteis pro moleque. Antes que ele possa falar alguma coisa, dali as informações fluem perfeitamente em sua mente. Pois agora ele já sabe do lugar onde que ele está. Esse lugar é um mundo cheio de magia. Embora aqui algumas regiões desse mundo sejam um pouco diferentes, todo mundo dessa região são conhecidos como a Terra dos Bravos. Porém, voltando um pouco no passado, vemos aqui monstros e humanos vivendo juntos. Pelos monstros terem uns corpos mais musculosos, bem fortes, eles sempre viviam ajudando os humanos. Já os humanos que tinham magia, eles passavam também a ajudar os monstros. E isso faziam que eles sobreviviam por muito tempo. E nesse momento, monstros e humanos viviam sempre aprendendo, tudo junto. Eles adoravam se ajudar.
Só que no meio dessa história, aparece ele, vulgo nosso rei demônio, chamado Gollum, que quebrou a paz entre humanos e monstros. Esse rei demônio era um cara meio forte e que os monstros respeitavam o moleque. Os monstros viam ele como um líder. Por ele odiar os humanos, esse rei demônio uniu umas forças aí para destruir os humanos. E assim é feito. Após os monstros atacar os humanos tentavam se defender. Então, para poder acabar com essa tal guerra, os humanos acabaram unindo força. E isso deu origem a várias coisas. Uma delas são as guildas, que recebem ordens para estar lidando com alguns monstros. E eles começaram já também a exterminar os monstros. E no meio disso, acabou surgindo uma lenda dos 6 bravos guerreiros. Esses daí foram os caras que se uniram para lutar contra o rei demônio. E no fim da história, eles conseguiram selar esse bicho até que em um certo lugar. Porém, para selar de vez esse rei demônio, eles tiveram que dividir o seu corpo em 6 partes e esconder em 6 locais diferentes. Mesmo após o rei demônio ser selado, os figuras lá não podiam retornar ao seu estado anterior. Claro, os monstros também não podiam viver mais junto com os humanos na paz. Porém, mesmo que esse rei demônio esteja selado, os seus seguidores continuam a vagar pela terra. Eles acabam destruindo algumas paradas para conseguir achar onde está o rei demônio selado. Só que se esse monstro conseguir desfazer o selo e esse rei demônio voltar a esse mundo pode ser totalmente destruído. Então, no meio dessa história, daí surgiu o motivo de arrastar o nosso meninão para esse mundo daqui, para que ele possa estar lutando contra esses bichinhos feios daqui. Porém, os seguidores do rei demônio já estavam começando a seguir seus planos para encontrar o próprio rei demônio e selar ele. Então, ele não teria muito tempo restante. Só que então, antes de sair dali, ele pergunta ao sistema se ele completar todas as missões suas, ele será enviado de volta para o seu mundo. Dizendo que sim, nosso meninão acaba entendendo que não era possível voltar ao mundo seu. Dali, ele fica um pouquinho com raiva. Continua fazendo as mesmas perguntas para o sistema. Porém, uma nova pergunta surge. Ele pergunta para o sistema se ele é um dos 6 bravos escolhidos. Mas aquilo não dava para ser respondido, pois o moleque estava um pouco doido. Porém, enquanto ficava pulando ali de raiva, aquela sua primeira missão já dá início. Dali, ele terá que sobreviver. Na sua frente, os números aparecem. Em seguida, todos os caracóis começam a desaparecer. Todos acabam escondendo sua presença. Dali, o sistema acaba avisando que ele vai precisar sobreviver no meio dessas crianças aqui. Nosso prota, ao ver as crianças, já corre para um arbusto e começa também a já se proteger. Pois ele daqui é um monstro. Se esses moleques vê ele, eles podem estar matando o cara. Enquanto ficava de longe assistindo tudo, ele vê quão brutal esses moleques eram com os caracóis. Pois eles pegavam os caracóis e matavam o bicho sem dó. No entanto, ele nota que nem todos ali não eram malvados, pois dali uma menina adorável aparece e pega um caracol, mas em seguida a sua ideia acaba meio que sendo mudada rápida, pois essa acaba meio que arrancando o bicho do caracol dali. Em seguida, pega a coxa dele e coloca no seu inventário, e sai logo em seguida procurando por mais. Enquanto isso, nosso protagonista não sentia nada, enquanto ficava jogando antes, mas agora ele consegue ver o sofrimento dos monstros. Ele daqui acredita que quem é os monstros de verdade são os monstros. Enquanto eles viam os moleques dando pau em cima dos monstros, um dali aparece. Esse nocauteia um Fá, Papai Caracol, um monstro nível 3, que sonha ser um papai motociclista. Embora que ele geralmente anda de skate, o Papai Caracol é mais um Papai Caracol da família mesmo. Porém, nosso protagonista começou a ver uma coisa a mais de diferente nele. Ele conseguia ver informações dele e nível. Já então, ele pergunta pro nosso sistema sobre isso. O sistema acaba respondendo que nosso prota tem a habilidade de avaliação. Porém, aquele Papai Caracol nem teve momento de respirar, pois os moleques já vai com tudo pra cima dele. Eles atacavam o cara, mas ele facilmente defendia disso. Se defendendo de um, ali ele percebe que venceu dele, mas logo em seguida o outro aparece. Esse era um pouco mais forte que nosso Papai Caracol, mas ele não tinha medo, ele não queria fugir. Ele então vai pra cima do moleque, porém seus ataques dali foi inútil, já que o moleque estava bem equipado, ele facilmente derrotava o Papai Caracol. Então, por não querer desistir, esse moleque facilmente derrota esse Papai Caracol e pega a sua concha, e logo em seguida sai correndo, mas nosso prota de fundo só ficava tremendo na base mesmo, enquanto se perguntava se realmente era capaz de sobreviver no meio desses moleques. Enquanto ficava tremendo na base dali, algo se aproxima atrás dele. Esse era o moleque. Eles tentavam pegar ele de surpresa, mas logo em seguida, quem corre dali é os moleques. Eles fugindo, ele acaba perguntando para o seu sistema sobre isso. Em seguida, nosso sistema pede para que nosso prota desse uma olhada em suas estatísticas. Abrindo, ele percebe que ele é um pouco mais forte do que esses moleques, pois ele é um monstro cogumelo nível 5.
Já o que isso significa é a coisa mais forte que tem por esse lugar aqui. Então em seguida, ele abre sua lista de habilidades. Aqui, ele percebe que tem duas habilidades. A primeira é a avaliação, permite que ele veja os níveis e informações básicas do seu oponente. Em seguida, o golpe do cogumelo. Esse ataque não gasta mana para ser usado. E isso faz o moleque sorrir um pouco. Mesmo percebendo que suas habilidades sejam fracas, ele percebe que se ele combinar as suas habilidades com o seu status, será o suficiente para estar dominando algumas pessoas, ou até uma vila. E já agora, bem mais confiante, ele sai à procura de suas presas, já que ele não é mais um humano, ele no fim então aceita em ser um cogumelo. Depois de encontrar seu alvo, ele já utiliza o golpe do cogumelo. Ele facilmente derrota os aventureiros, que em seguida dali, ele ganha alguns pontos e experiência dele. Mas ali, outros moleques eram um pouco mais espertos. Eles correram para um lugar um pouco mais alto, mas nosso prota pensou que poderia estar subindo ali facilmente. Mas ele já estava meio que enganado. Só que ele só está focado em uma coisa: pegar esses moleques. Pois ele estava em grupo. Mesmo ele estando em grupo, o nosso protagonista não estava conseguindo sentir medo dele. Ele daqui estava doido para estar caçando sua presa. Então, para pegar sua presa de vez, ele ativa o golpe do cogumelo. Ativando essa habilidade novamente, ele acerta seu ataque. Porém, aquele ataque é facilmente bloqueado. Em seguida, aqueles moleques entram em formação. Enquanto o nosso protagonista se recuperava da sua habilidade, eles lançam uma série de pedradas na direção do cogumelo. Já que se ele desviasse disso, seria um perca de tempo, ele acaba meio que sendo acertado por alguns. Só que o tempo que era necessário para estar recarregando suas habilidades já foi o suficiente. Ao recarregar suas habilidades, ele dali já lança um contra-ataque para cima dos moleques. Lançando novamente aquele contra-ataque, um tanque dali aparecendo, ele consegue defender daquele contra-ataque de nosso meninão pela segunda vez. Já esse cara daqui tinha a chance de estar acertando o nosso protagonista e derrotando o moleque. Dali, eles pegam alguma coisa e joga na direção do nosso prota. Mas isso pega de raspão. Porém, ele não queria desviar de tudo, então ele deixa pegar uma nele. Ele fica no chão, só suportando um pouquinho da dor. Dali, ele lembrava que quando jogava os jogos, ele não sentia nada, ele só sentia a emoção de estar derrotando os monstros. Mas agora vivendo na pele de um, ele vê que vai precisar usar a mente agora. Só que antes, está mandando já um contra-ataque para aqueles moleques novamente, o grupo deles acaba cercando o nosso protagonista. Em seguida, ele deita ele no chão. Depois de deitar o nosso prota no chão, eles começam a comemorar por ele, por estar derrotando um bicho um pouco mais forte do que ele. Mas em seguida, a garota pergunta do porquê não receberam nem sequer um pouco de experiência após a vitória. Enquanto isso, vemos nosso prota. Aqui, ele abriu um sorrisinho maléfico. Isso era pois o moleque estava fingindo de morto. Nenhum bicho, nenhum caracol sequer pensava nesse método para estar sobrevivendo. Essa, na sua visão, era uma tática de alta classe. Já então usar essa tática sua, ele deixa esses figuras um pouco descuidados. E isso foi o suficiente para que ele tivesse a sua vitória dali, pois ele derrota esses caras. Então já depois da sua vitória, ele subiu ali finalmente de nível, e agora ele se sentia bastante poderoso. Porém, aqueles ataques feitos nele acabam meio que no fim sendo curado. Aquela dor que sentia, não sente mais. Mas agora ele planeja uma coisa a mais. Ele daqui planeja emboscar uns novos novatos daí, para que ele no fim possa ganhar mais experiência para subir mais o seu nível. Porém, dali, o nosso protagonista é surpreendido por um outro jogador. Só que esses jogadores eram só um pouco mais fortes do que ele. Esse só veio até aqui para estar ganhando um XP a mais. Só que nosso meninão logo dali pensa em estar saindo desse lugar e para um lugar mais seguro. Mas ele lembra que esse lugar era o mais seguro. Saindo dali, ele vai estar indo para um lugar um pouco mais cruel do que ele estava imaginando. Mas dali, pensando em sair, um raio acaba meio que atingindo ele. Aquilo quase pega ele, mas logo em seguida, 3 aventureiros acabam aparecendo. Só que eles eram um pouco mais fortes do que ele estava imaginando. Esses estavam com a missão: está matando algum monstro aí que estava fazendo um probleminha na vila por perto. Nosso prota, vendo esses caras fortes, só pensa em uma coisa: fugir. Então para isso, ele utiliza uma habilidade sua. Mas em seguida, ele dá de cara numa parede, que em seguida apareceu. Em seguida, um daqueles guerreiros utiliza uma flecha. Essa é uma arqueira. Aqui, o nosso protagonista é cercado. Em seguida, ele acaba meio que tendo uma lição valiosa. Essa era sobre a importância de não estar escolhendo oponentes fortes. Dali então, uma flecha é lançada. Isso acerta ele em cheio, caindo no chão. O nosso sistema avisa a ele quão desapontado está com o moleque, pois isso pensava que ele era um jogador profissional. Nosso prota, que já não estava mais nem ligando para isso, acaba meio que olhando seu inventário. Lá tinha uma porção de recuperação, ele em seguida usa aí. Porém, tinha uma outra coisa lá que ele queria estar utilizando outra hora, mas como não há escolha, ele usa aí. Ao recuperar sua saúde, ele dali acaba também desbloqueando uma nova habilidade. Com aquela habilidade, ele já utiliza imediatamente Explore Best. Dali, em seguida, uma fumaça sai.
Ele aproveita essa oportunidade para estar fugindo, mas um dos aventureiros percebe o cara fugindo. Vendo isso, ele sai correndo atrás do moleque. Enquanto ele corria, ele se pergunta ao sistema quanto tempo eles dali têm para estar completando a missão. O sistema responde que só tem 3 minutos. Se ele sobreviver esses 3 minutos, ele dali receberá uma recompensa. A recompensa faz que sua chance de sobreviver aumente. Só que um dos aventureiros chegava perto dele e ele percebe que um deles estava utilizando uma habilidade de rastreamento de presa para encontrar o nosso próprio. Ele acaba meio que lutando contra eles para estar fugindo. Para conseguir fazer que sua fuga seja completa, ele utiliza aquela habilidade sua novamente, mas no momento foi bem inútil, já que a habilidade de rastreamento está ativa nele. O arqueiro dali já lança uma outra flecha, perfurando o nosso protagonista de novo. Por agora está em um estado crítico, em seguida dali ele acaba recebendo um golpe um pouco mais profundo. Em seguida, ele deita à beira da morte no chão. Porém, a contagem regressiva de estar acabando aquela missão acaba contando. Antes que manda o moleque para outro mundo, a missão dele é completa. Por completar aquilo, um círculo mágico por cima dele aparece, que em seguida teletransporta milhares de cogumelos no lugar onde que nosso protagonista está. Caindo aquilo, uma empregada dali acaba gritando para que todos fossem recuados. Mas dali, um dos moleques estava bem feliz, com vontade de estar fatiando alguns cogumelos. Porém dali, não só aqueles cogumelos fracos caem, outros caem também. Em seguida, os dois aventureiros acabam recuando. Nosso prota, com dúvida, pergunta do porquê eles estão fugindo, chamando de covarde. Ele percebe que na vila tinha uma coisa lá que fazia que as pessoas morressem e voltassem à vida de novo. Então assim, alguns aventureiros resolveram voltar, pois eles poderiam estar revivendo lá. Mas nosso meninão estava ali, mó felizão pela sua vitória que ele teve agora há pouco. Mas em seguida ele percebe que foi um pouco idiota de ficar ali parado, pois em seguida uma grande sombra de um cogumelo aparece. Esse era nível 60. Os aventureiros, em seguida, ao ver isso, foge. Nosso prota, que estava esperando que eles voltassem para salvar ele, e dali percebe que foi um pouco ignorado. Dali então, o nosso protagonista acaba caindo num sono, mas em seguida acaba percebendo que um figura apareceu. Em seguida, levou o nosso protagonista para um lugar um pouco mais iluminado. Assim que se virou, ele viu alguns corpos de cogumelo. E esses corpos de cogumelo estavam sendo devorados por algum porco. Vendo isso, ele acaba dizendo que esses porcos devorou todos seus cogumelos e arrastou nosso protagonista para ali para estar sendo comido mais tarde. Então para isso, ele tenta fazer algumas coisas, mas assim que ele tenta se levantar, ele percebe que uma parte de seu corpo foi comida. Mas também ele já percebe que seu corpo estava se recuperando. Porém dali, um dos porcos estava prestes a devorar o cara. Para não ser morto, o moleque finge de morto, enquanto o porco se aproxima de si. Em seguida, aquele porco não devora ele, e sim gospe um cogumelo mastigado. Ao cuspir aquilo lá meio que faz que seu corpo se recupere um pouco a mais. Mas do nada, aquele porco resolveu que queria cuidar dele. Até senta perto dele e começa a dormir junto. Depois de um tempo, aquele porquinho acorda. Dali descobriu que o nosso prota não estava mais ali. Mas só que ela utilizou uma habilidade de farejar para encontrar ele. Só que antes de fazer sua caça, ela lembrou que precisava apagar um fogo primeiro. Apagando isso, de outro lado já vemos o nosso meninão. Esse daqui estava fazendo seu melhor para estar fugindo, pois ele preferia morrer nas mãos de algumas figuras do que na boca de um porco. Mas por sua surpresa, aquele porquinho alcançou ele facilmente. Agora ele percebeu que não importava o quanto ele tentava fugir, ele dali não seria mais capaz de superar a velocidade do porquinho. Então ele utiliza sua explosão de esporos. Ao pensar que usar isso, ele finalmente pensou que iria fugir desse lugar. Mas aquele porco nem sequer sentiu medo. Ela fica encantada com aquilo e inala aquilo tudo para si. Ele, vendo isso, fica bastante surpreso. Porém nosso meninão pedia uma ajudinha para que seu sistema ajudasse ele. Via aquele porquinho correndo em alta velocidade para pegar ele. Mas nesse momento, ele pede para que seu sistema desse a ele a sua recompensa. Dali, umas 2 recompensas é mostrada ao nosso protagonista. Ele só pensou que, embora o Harden fosse uma habilidade boa e defensiva, os membros seus poderiam atacar ou fugir. Agora, obter membro era a coisa mais útil, desde que ainda tivesse braços e pernas. Mesmo usando essa habilidade, ele percebeu que não era o suficiente para estar lutando contra seus oponentes. Então assim, ele dá uns trecos em seu sistema. Porém dali, era um pouco tarde demais, pois agora a porca alcançou ele. Ele aceita o seu destino e pede para que ela acabasse com ele um pouco mais rápido. Mas ela só apenas dá uma lambida no moleque. Em seguida, ele utilizou a sua habilidade de avaliação. Ele descobriu que o monstro era um nível 10. E ele se perguntou como era possível de estar se escapando de um porco com a metade de seu nível. Só que dali, aquela porca acabou percebendo uma coisa a mais. Então para isso, tentou avisar o nosso protagonista, mas ele apenas tentou ignorar. Ignorando, aquele lugar dali começou a tremer.
e algo do lado de fora estava causando isso tudo. Ele já tenta pensar em fugir, mas a porca que estava em sua frente gritou para que ele voltasse. Pois dali, ela percebeu que esqueceu o nosso protagonista para trás, então assim ela volta. Ela dali conseguiu desviar de alguns obstáculos. Em seguida, ela tenta lançar alguma coisa para que o nosso protagonista pudesse agarrar. Depois de agarrar, os dois dali saíram um pouco mais rápido. Ela correu o ataque rápido e desviou em seguida dos obstáculos. E no fim, eles conseguiram escapar a tempo, antes que esse lugar fosse todo destruído. Só que dali, ao sair daquela caverna, eles percebem uma coisa. Isso era algo parecendo isso que apareceu, era alguns porcos. Porém, esses porcos foram os culpados que derrubaram essa caverna em cima dele. Dali, eles pretenderiam meio que enfrentar ele, mas no meio daquele lá, apareceu um outro porco. Esse porco daqui era só um pouco mais forte do que os dois dali. Vendo que eles tudo juntava no seu nível, era nível 38, eles no fim acabam meio que arregando. Eles não queriam peitar ele, já que os outros também não queriam lutar contra os porquinhos e cogumelo, também acabam arregando. Eles voltam. Nosso meninão com a nossa porquinha acabam saindo dali, acabam seguindo o caminho em frente no meio daqueles matos grau dali. Só que agora, para nós saber do que vai estar acontecendo dali para frente, nós daqui teremos que deixar para uma próxima parte. Só que esse vídeo daqui bateu a meta de like, tipo 3.500, eu aqui trago pra vocês a parte 2. E claro, meu muito obrigado já pelo apoio gigantesco que deram no vídeo anterior. Então, nos vemos por aí, né?